Olá a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade ao nosso livro do Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no Dia a Dia. Todos os tipos de combates que nós enfrentamos no nosso cotidiano diário. Começamos falando sobre combate espiritual no casamento, né? O primeiro capítulo foi voltado ali para os casais. No segundo capítulo, vencendo o combate na educação dos filhos. O segundo capítulo que nós terminamos ontem foi falado sobre como combater esse inimigo oculto no dia a dia da educação dos nossos filhos e filhas. E hoje, capítulo 3, vem com o tema Vencendo o Combate no Ambiente de Trabalho. Muitos de nós passam mais tempo no trabalho do que com a própria família. E dentro do trabalho acontecem diversas tribulações para que a gente tenha que suportar. Porque não há tribulação nenhuma que vem para mim e para você que nós não possamos suportar. Deus dá a cruz na medida que nós possamos carregá-la. Então, se a tribulação é grande, amado, é porque você é forte e tem capacidade de superá-la. Então, esse capítulo 3 nós vamos iniciar falando vencendo o combate no ambiente de trabalho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Devemos pedir todo e qualquer lugar, a todo momento, a intervenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós falhamos quando tentamos resolver algo na carne, porque a nossa carne grita e tende ao pecado. Com o Espírito Santo nós temos o discernimento, a calma de respirar e ouvir a voz do bom pastor. É sempre bom criarmos o hábito de ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele derrotou as artimanhas de Satanás, as artimanhas do inimigo, simplesmente usando palavras do Antigo Testamento. E esse aqui é São Francisco de Assis, e hoje vamos fazer, para iniciar o nosso capítulo 3, a oração de São Francisco de Assis. Muito rica essa oração, que nós podemos trazer para o nosso dia, para praticá-la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Amém. Então iniciemos o nosso terceiro capítulo, parte 1. Vencendo o combate no ambiente de trabalho. Em geral, todos nós passamos boa parte do tempo em nosso local de trabalho. Independentemente da área de atuação, trata-se de um período em que nos relacionamos com pessoas diferentes, todas elas pressionadas para atingir os melhores resultados. E para que possamos corresponder ao esperado e garantir que o trabalho seja executado de maneira satisfatória, é essencial que o ambiente seja saudável e harmonioso. Infelizmente, nem sempre nos deparamos com a situação favorável. Disputas internas, disse-me, e puxadas de tapete são práticas corriqueiras no nosso campo profissional. Quem já não passou, pelo menos uma vez, me desminta. Palavras do Padre Reginaldo Manzotti. Nessas zonas obscuras de ambiente de trabalho, Satanás encontra um campo fértil para operar. Mas enganam-se aqueles que pensam que ele age apenas arregimentando a ação de terceiros contra nós. Em boa parte dos casos, nós mesmos nos deixamos cair em suas emboscadas. Cuidado com as artimanhas de Satanás. Cuidado com as artimanhas de Satanás. Um bom exemplo vem das pessoas que se corrompem, passam a agir movidas pela ganância e pela cobiça. Nesse caso, a relação com o trabalho e com o dinheiro se torna tão doentia que elas chegam mesmo a esquecer todos os bons princípios. Acabam tramando contra os outros para levarem vantagem e agem com desonestidade para obterem cada vez mais privilégios. Outro tipo de armadilha, uma armadilha que não é tão predadora, mas nem por isso deixa de ser perigosa, é fazer do trabalho a prioridade máxima da vida. Sim, não podemos negar a necessidade de trabalhar para garantir o próprio sustento e o sustento dos dependentes da nossa família. Mas há limites. Dedicar-se ao ofício escolhido de forma obsessiva, fazendo do trabalho uma espécie de Deus, um ídolo que passa a absorver toda a atenção do indivíduo a ponto de ele negligenciar a família e a própria fé. Não é uma conduta cristã, mesmo quando se age com honestidade. São Paulo nos alerta: pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se pois temos alimento e vestuário, contentamo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, bem como em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desejo alguns se afastam da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. 1 Timóteo 6, versículo do 7 ao 10. O trabalho ele é importante na nossa vida, mas não devemos colocar ele à frente de Deus. Como eu coloco meu trabalho à frente de Deus? Começo a preferir o trabalho do que ir à missa.
Quando não chego em cima da hora, sei que em 10 minutos eu consigo me arrumar e ir até a missa, eu falo que eu estou cansado. É isso que o inimigo quer ouvir da sua boca, que não tem tempo para Deus. Vivemos em tempos de crise, em incertezas, mas isso não pode ser uma desculpa para uma busca desenfreada por acúmulo de bens. Jesus nos orientou que para cada dia bastam as suas dificuldades. Evangelho de Mateus 6, versículo 34. Tenho repetido com frequência que querer uma condição financeira melhor, capaz de proporcionar conforto para a família, não é forma alguma pecado. O que faz pecar é a avareza de um lado e a cobiça do outro. Muitos passam a vida toda trabalhando e acumulando, mas não chegam a usufruir de nada. É como na parábola que Jesus conta: a terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que vou fazer. Vou demolir meus celeiros para construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens muita quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: incessado. Nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes de quem serão. Assim acontece: aquele que junta tesouros para si mesmo não é rico para Deus. Evangelho de Lucas 12, versículo do 15 ao 21. Além disso, uma das coisas que mais contamina o ambiente de trabalho é a fofoca. Não só ambiente de trabalho, é muito feio fofoca. Acaba com a vida da pessoa, acaba com a reputação da pessoa. Nós não devemos ficar de buchichinho, conversinhas furadas do nosso irmão, dos nossos irmãos, fofoquinhas, mimimis. Gente, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Há algo no meu próximo que eu não gosto, que me incomoda, chame-o para conversar como adultos e se entendam. Essa prática, quando associada à difamação ou à maledicência, é também um dos instrumentos de Satanás. Uma vez propagadas, as palavras não podem ser recolhidas e muitas vezes prejudicam a vida de terceiros, por mais que se tende a esclarecer. É difícil reverter os efeitos e as dúvidas que a fofoca maliciosa provoca. Tem uma história que agora eu não vou lembrar nesse momento, que eu ouvi. O rapaz teve como um exercício pegar um saco de pena e sair jogando ela pela cidade. Acabado de jogar esse saco de pena pela cidade, foi pedido para que ele recolhesse todas as penas. E o rapaz disse: como que eu vou recolher todas essas penas se o vento as espalhou? Assim é a fofoca. Depois que são espalhadas no ar, não há como mais reverter esta situação.
E se engana quem pensa que ouvir uma fofoca não é tão grave quanto espalhá-la. Só é possível difamar uma pessoa porque a difamação encontra em seu caminho quem lhe dê ouvidos. Repreenda quem vem com fofoca, quem vem falando mal de outros para você. Amém, irmão. Não me convém. Você me desculpa, mas não me convém ouvir isso. Se não tem quem ouvir, não tem como uma fofoca se espalhar. Por isso, é um dever cristão ter coragem de dizer: desculpe, mas eu não estou interessado nesse assunto. Eu não li. Eu acabei de falar a mesma coisa. Eu estou lendo junto com vocês. Por isso é um dever de cristão ter coragem de dizer: desculpe, mas não estou interessado nesse assunto. Livro dos Provérbios deixa claro: o mal fica atento aos lábios perniciosos, o mentiroso dá ouvidos à língua perversa. Provérbios 17, versículo 4. O problema é que ficamos curiosos, querendo saber das fraquezas dos outros. Assim, vamos logo condenando com base no que ouvimos falar. Definitivamente, isso não é ser cristão. Se alguém errou, devemos agir como São Paulo nos ensina. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrige esse tal com espírito de mansidão, cuidando de vós mesmos, para que também vós não sejais tentados. Gálatas 6, versículo 1. E o nosso terceiro capítulo, parte 1, vai ficando por aqui. Tá bom? Exercício de hoje. O exercício de hoje você vai chegar no seu ambiente de trabalho. Ao pisar no seu local de trabalho, você vai se retirar a um lugar a sós, você e Deus, e vai fazer a oração do Espírito Santo. Esse dia você vai trabalhar sobre a luz do Espírito Santo. Então, ao chegar no seu serviço, você vai parar, sentar, ou em pé mesmo, e vai falar: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vai se dirigir ao seu local de trabalho. Você vai trabalhar sobre a luz do Espírito Santo. E no final do seu dia você vai sentir a diferença de trabalhar sobre a luz do Espírito Santo do que chegar como um dia comum, simplesmente de trabalho. Você vai pedir a proteção da Santíssima Trindade. Amém? Exercício de hoje: pedir a vinda do Espírito Santo sobre o seu local de trabalho. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. São Francisco de Assis dizia isso: paz e bem. Vai daqui, ó.